Você já percebeu que, por mais que busque a Deus, tenha um coração puro, viva em oração e procure fazer tudo certo, as suas finanças parecem não andar? É como se, por algum motivo invisível, o dinheiro simplesmente escapasse das suas mãos. E o mais intrigante, você observa pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, prosperando, conquistando, vivendo uma vida financeira abundante, enquanto você que escolheu caminhar no propósito divino enfrenta portas fechadas, dívidas, escassez e humilhação. Agora eu te pergunto, será que isso é uma maldição, um castigo? Ou será que existe um propósito muito maior escondido por trás desse sofrimento? Deus usa a escassez para te treinar e te fortalecer. Muitas vezes a falta não é castigo, mas treinamento. Olha só, se você observar a Bíblia, vai perceber que Deus fez isso com vários dos seus escolhidos. José, por exemplo, antes de se tornar governador do Egito, passou pela humilhação, pela prisão, pela rejeição, pela escassez. E sabe por quê? Porque Deus estava preparando ele para algo tão grande que, se ele não fosse forjado na dor, na dificuldade, ele jamais teria estrutura emocional, espiritual e mental para sustentar tudo aquilo. O problema é que muita gente, quando enfrenta a crise financeira, começa a se revoltar com Deus, achando que foi esquecido. Só que, na verdade, Deus está forjando você no fogo, te treinando, te moldando, porque o que Ele vai colocar na sua mão, lá na frente, é tão grande, que se você não passar por esse processo, você não vai aguentar. Anota isso no seu coração. Deus não usa escassez para te humilhar. Ele usa para te preparar. Deus te ensina a depender dele e não do dinheiro. Muitas vezes nos encontramos em situações em que parece que o dinheiro é a solução para todos os nossos problemas. No entanto, Deus nos convida a confiar nele como nossa verdadeira fonte de sustento e provisão. Ele quer que aprendamos a depositar nossa fé e confiança nele, reconhecendo que ele é quem nos sustenta em todas as áreas de nossas vidas, inclusive financeira. Quando olhamos para a Bíblia, vemos diversos exemplos de como Deus proveu de maneiras sobrenaturais para aqueles que confiaram neles. Como no deserto, onde o povo de Israel foi alimentado diariamente com maná vindo do céu. Isso nos mostra que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, independentemente da situação financeira em que nos encontramos. Portanto, ao invés de colocarmos nossa confiança no dinheiro e nas riquezas deste mundo, devemos aprender a depender totalmente de Deus, reconhecendo-o como nossa verdadeira fonte de vida e provisão. Deus testa o teu coração e tuas intenções. Aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar. O dinheiro revela o coração. Muitas vezes, quando nos encontramos em situações de escassez ou abundância financeira, somos confrontados com nossas verdadeiras motivações e prioridades. Deus permite esses momentos justamente para que possamos refletir sobre onde está o nosso tesouro, no material ou no espiritual. Ele observa não apenas as nossas ações, mas também os nossos pensamentos e intenções mais íntimas. Está olhando para ver se continuaremos a servi-lo com fidelidade, gratidão e humildade, independentemente das circunstâncias financeiras. Afinal, como disse Jesus, pois onde estiver o seu coração, Mateus 6:21. Portanto, diante dos desafios financeiros, é essencial avaliarmos se estamos buscando a Deus em primeiro lugar ou se estamos permitindo que as preocupações materiais dominem nossos corações. Essa reflexão profunda nos leva a compreender que Deus não está interessado apenas na nossa prosperidade material, mas principalmente na transformação do nosso interior, na busca por uma vida de integridade e retidão diante dele. Quarta razão: a guerra espiritual é real e ataca tuas finanças. Muitas vezes nos encontramos em meio a uma batalha espiritual intensa,
que afeta diretamente nossa situação financeira. O inimigo conhece o potencial que os escolhidos de Deus têm para impactar vidas e expandir o reino. Por isso, ele lança ataques diretos contra as nossas finanças. Esses ataques podem se manifestar de diversas formas, como bloqueios, amarrações e resistências, que nos impedem de prosperar conforme o propósito divino para nossas vidas. É fundamental compreender que as dificuldades financeiras nem sempre são resultado de erros ou más escolhas pessoais, mas sim de uma batalha espiritual travada nos planos celestiais. Por isso, é essencial permanecermos firmes na fé, confiando que nenhuma estratégia do inimigo prevalecerá sobre nós. Deus está nos treinando e fortalecendo nesse processo para nos elevar a um patamar de vitória e abundância que ultrapassa qualquer limitação imposta pelo inimigo. Quinta razão, o treinamento para a integridade e o desapego neste processo. Deus nos ensina a desenvolver uma integridade inabalável em meio às adversidades financeiras. Ele nos convida a refletir sobre a importância de manter nossos valores espirituais acima das tentações materiais, fortalecendo nossa fé e compromisso com Ele. A escassez financeira pode ser um instrumento divino para nos libertar do apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais, direcionando nosso foco para as riquezas espirituais que realmente importam. Ao passarmos por essas provações, somos moldados para compreender que a verdadeira prosperidade está na nossa conexão com Deus e na nossa capacidade de compartilhar generosamente com os outros. Aprendemos que ser verdadeiramente próspero vai muito além da abundância material, envolvendo a gratidão, a humildade e a disposição de servir ao próximo. Portanto, ao enfrentarmos desafios financeiros, devemos encará-los como oportunidades de crescimento espiritual e de fortalecimento da nossa relação com o Pai Celestial. Sexta razão, Deus protege seus escolhidos de armadilhas espirituais em meio às lutas financeiras. Muitas vezes somos confrontados com situações que parecem ser bênçãos antecipadas, mas que, na verdade, podem se transformar em armadilhas se não estivermos alinhados com a vontade divina. Deus, em sua infinita sabedoria e amor por seus filhos, atua como um escudo protetor, impedindo que recebamos aquilo que nos desviaria do caminho da verdadeira prosperidade espiritual. Ele conhece nossas fraquezas e os perigos ocultos que rondam nossas finanças, e por isso nos guarda de receber aquilo que poderia nos afastar dele. Assim como um pai zeloso protege seu filho de perigos iminentes, Deus nos preserva de quedas espirituais e nos conduz em direção à vitória e ao cumprimento de seus propósitos em nossas vidas. Sétima razão, o processo de quebra de maldições geracionais. Presta muita atenção nisso, porque o que vou te revelar aqui é muito sério e muita gente nunca te contou essa verdade. Muitos dos escolhidos daquilo que a Bíblia chama de maldições geracionais são padrões negativos que se repetem de geração em geração: miséria, escassez, dívidas, portas fechadas, projetos que nunca dão certo, falta de prosperidade, pobreza emocional, espiritual e principalmente financeira. E Deus, quando te escolheu, Ele te levantou para ser aquele que vai quebrar essa corrente maldita na tua linhagem familiar. Só que para isso Deus te coloca em um processo, e às vezes esse processo dói. Por quê? Porque Deus está te limpando, está arrancando da tua vida todos os resquícios espirituais de escassez, de fracasso, de limitações que te foram passados, consciente ou inconscientemente, pelos teus antepassados. Você não é qualquer um. Se você se sente apertado nas finanças, se parece que tudo trava para você, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você foi separado por Deus para quebrar esse ciclo. A tua luta hoje está construindo a vitória dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos,
2. Você está levantando um novo alicerce espiritual, não apenas para você, mas para todas as gerações que virão depois de você. Por isso, não desanima, não aceita mais essas mentiras do inimigo, dizendo que você nasceu para ser pobre, para viver de escassez, para depender dos outros sasses. Deus te escolheu exatamente para quebrar esse padrão. O chamado de Deus para ser um mordomo do reino vai além da simples administração de recursos materiais. Ser um mordomo implica em compreender que tudo o que temos pertence a Deus e deve ser utilizado de acordo com os princípios divinos. Significa reconhecer que somos responsáveis por gerir não apenas o dinheiro, mas também o tempo, os talentos e as oportunidades que nos são confiados. Ser um mordomo do reino envolve uma profunda conexão com a vontade de Deus, buscando sempre investir em projetos e ações que estejam alinhados com os propósitos eternos. É entender que a verdadeira prosperidade não se mede apenas pelos bens acumulados, mas pela capacidade de impactar vidas, abençoar os necessitados e contribuir para a expansão do reino de Deus na terra. Portanto, ser um mordomo do reino requer humildade, sabedoria e fidelidade na administração dos recursos divinos, visando sempre a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Neste momento de reflexão e aprendizado, reconheço que o caminho traçado por Deus em minha vida é único e especial. Cada desafio financeiro, cada obstáculo no meu caminho, tem um propósito maior que muitas vezes escapa à minha compreensão humana. Entretanto, confio plenamente no processo de lapidação pelo qual estou passando. Sei que Deus está me preparando para algo grandioso, algo além das minhas expectativas e limitações. Mesmo nos momentos de escassez e incerteza, mantenho a fé inabalável de que o Senhor está tecendo uma história de vitória e superação em minha vida. Cada dificuldade financeira é uma oportunidade de crescimento espiritual, de fortalecimento da minha confiança em Deus e da minha dependência exclusiva nele. Portanto, declaro com convicção: eu confio plenamente no processo de Deus e sei que Ele está me conduzindo para um destino de abundância e prosperidade segundo os seus desígnios. Neste momento de profunda conexão espiritual, reconheço a importância de permanecer firme na minha jornada de fé, mesmo diante dos desafios financeiros que se apresentam. Cada obstáculo e cada aprovação são oportunidades para fortalecer minha confiança em Deus e para desenvolver uma fé inabalável. Ao declarar com convicção que sou um escolhido de Deus, manifesto meu compromisso em seguir os caminhos divinos. Mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, acredito que cada passo dado em direção à luz do Senhor me aproxima do propósito maior que Ele tem para a minha vida. Portanto, neste momento de entrega e renovação espiritual, proclamo com toda a minha alma: eu sou um escolhido de Deus e permanecerei firme até o fim. Que esta declaração ecoe não apenas nos confins da minha alma, mas também no universo espiritual, selando a aliança entre o divino e o terreno. Escreve aqui nos comentários: eu sou um escolhido de Deus e vou permanecer firme até o fim para selar no mundo espiritual que você está comprometido com esse conhecimento. Se essa mensagem falou com você, se te fortaleceu, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho. Você é um escolhido de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.